Se Bolsonaro não puder participar das próximas eleições em 2026, quem o eleitor dele escolheria como candidato? E se Lula não quiser disputar ou não puder disputar as eleições de 2026, quem os eleitores de Lula escolheriam para ser o candidato? Vamos ver nesse estudo rápido que nós fizemos agora no mês de abril. Olá, eu sou Marcelo de Giuseppe, cientista social e político e CEO aqui do Instituto IBESP, e hoje eu vou falar sobre um estudo interessante que nós fizemos agora nos dias 1 e 2 de abril, juntamente com o estudo que eu apresentei na semana passada, onde nós incluímos aqui um dado. Nós quisemos entender daqueles eleitores que votaram em Bolsonaro no segundo turno das eleições de 2022, em quem eles votariam caso o Bolsonaro não pudesse participar agora, não possa participar agora em 2026. E também fizemos isso com os eleitores de Lula. Lula não pode participar, então quem você escolheria? E essa resposta foi uma resposta espontânea, nós não citamos nenhum nome. Você fique à vontade, escolha o candidato que você gostaria que fosse no lugar do seu candidato principal. E aí a gente tem aqui alguns dados interessantes, que vou falar primeiro dos eleitores de Bolsonaro, quem eles escolheram para substituir ali o Bolsonaro caso ele não possa participar. 46,8% diz que não sabia, simplesmente eu não sei, não quero responder sobre esse assunto, mas sinceramente as pessoas realmente não têm noção de quem seria. Depois 14,7% diz que nenhum candidato, se o Bolsonaro não participar, eu não voto em ninguém. Depois vem Tarcísio de Freitas com 13,1%, depois Michele Bolsonaro com 6,9%, Nicolas Ferreira com 4,8%, Gustavo Lima com 3,6%, Ronaldo Caiado com 2 pontos percentuais, Pablo Marçal com 1,8%, Romeu Zema com 1,5%, Eduardo Bolsonaro com 1,3%, um candidato indicado por Jair Bolsonaro com 1,1%, Neymar com 0,9%, Sérgio Moro com 0,6%, Ratinho Júnior com 0,6%, Ciro Gomes com 0,1%, Lula, Eduardo Leite com 0,1%, Lula, o atual presidente e arquirrival do Bolsonaro, com 0,1%, e João Campos com 0,02%. Essa informação está na página 4, tá? Vocês fiquem à vontade para olhar. Eu vou fazer um comentário depois sobre algumas nuances que nós temos aqui, mas eu quero primeiro chamar a atenção de você, que eu sei que gosta de política, está aqui nesse canal, é porque você gosta. Como pode alguém que vota em Bolsonaro votar espontaneamente? Olha, se o Bolsonaro não puder participar, eu voto no Lula. Tá? E por que acontece isso? Porque eu falo sempre para você, a cabeça do eleitor é diferente da cabeça das pessoas, do eleitor médio é diferente das pessoas que vivem da política. A cabeça das pessoas que vivem da política é uma cabeça lógica. Ó, como esse cara está desse lado e jamais estará daquele. O eleitor não vê assim. Tá? Aí a gente tem aqui por região, na região norte, quem foi a mais lembrada ali, que o voto foi espontâneo, para substituir o Bolsonaro, foi a Michele Bolsonaro. Já na região centro-oeste, obviamente, aí foi o Caiado, né, que teve mais votos ali, 16,8%. E depois nas outras regiões, nordeste, sudeste e sul, aí o atual governador de São Paulo foi o mais lembrado. Quando a gente fala por microtargeting, que a gente chama, sexo, faixa etária, grau de instrução, religião e também o IDG, que eu sempre explico aqui para vocês, Tarcísio de Freitas vence em quase todas as faixas. Apenas nos jovens de 16 a 24, o Ronaldo Caiado é o mais lembrado. E quando a gente fala de religião, aliás, no ensino fundamental, é a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. E nas outras religiões, que não é católica nem evangélica, mas são outras religiões, também foi a Michele Bolsonaro. E para o Lula, quem seriam os substitutos que o eleitor do Lula entende que poderia ficar no lugar dele ali? De forma espontânea, de novo, 57,4% diz que não sabe. Então, se o Lula não participar da eleição, 57,4% fala assim, eu não sei quem seria. 14,5% diz que se Lula participar, não vota em ninguém, nenhum candidato. Depois, em primeiro lugar, vem Fernando Haddad, depois com 4,7%, depois em segundo lugar, pasmem, meus amigos e minhas amigas, Jair Bolsonaro com 3,7%. Perceba isso, o eleitor que votou em Lula lá no segundo turno de 2022, hoje perguntado, olha, no dia 1º e 2º de abril de 2025, fala assim, olha, se o Lula não puder participar da eleição, em quem você votaria? Espontaneamente, em segundo lugar, pega Jair Bolsonaro. Então perceba como a cabeça do eleitor não é assim tão simples de se desvendar, né?
Em terceiro, a gente tem Geraldo Alckmin, o vice-presidente, com 3,7%, depois Simone Tebet com 3,5%, Dilma Rousseff com 2,6%, Ciro Gomes com 2 pontos percentuais, Érica Hilton com 1,4%, depois vem um candidato apoiado por Lula, 1,3%, candidato do PT com 1%, depois Flávio Dino com 0,7%, Gustavo Lima 0,6%, que já apareceu lá no Jair Bolsonaro, né? Depois João Campos com 0,6, que também apareceu lá no quadro de Jair Bolsonaro. Depois vem Tarcísio de Freitas com 0,5, também apareceu. Nicolas Ferreira com 0,4. Ronaldo Caiado com 0,3. Gleisi Hoffmann com 0,3. Guilherme Boulos com 0,2. Helder Barbalho com 0,2. A primeira-dama Janja com 0,2. Depois Pablo Marçal com 0,2. Camilo Santana com 0,1. E um candidato da esquerda, em geral, ali, 0,1, e Fátima Cleide, que é a senadora ali, acho que de Roraima ou de Rondônia, se eu não me engano, com 0,03. Depois a gente tem aqui, por regiões, na região norte, a presidente Dilma liderou, foi a mais lembrada. Na região centro-oeste ficou Fernando Haddad liderando. Depois, na região nordeste, a gente teve ali o Gustavo Lima, na frente do Ciro Gomes até. Na região sudeste, Fernando Haddad, e na região sul, Geraldo Alckmin. Ali a gente também tem, por sexo, faixa etária, a gente percebe aqui que o Fernando Haddad ele vence entre os homens, mas em primeiro lugar entre as mulheres fica ali a ex-candidata e hoje ministra do Planejamento, se eu não me engano, Simone Tebet. Por faixas etárias, a Dilma vence entre os jovens, depois 25 a 34, Simone Tebet, a mais lembrada, 35 a 44, Ciro Gomes, de 45 a 59, Fernando Haddad, e acima de 60 anos também Fernando Haddad. Quando a gente fala por grau de instrução, aí a gente tem, pasmem isso, Jair Bolsonaro é o mais lembrado entre os eleitores de ensino fundamental que votaram em Lula no segundo turno das eleições. Aí Jair Bolsonaro vence nessa faixa. Então você já percebe aonde que foi ali o problema de votação. O que a gente tem aqui também, a gente tem aqui a questão no ensino médio foi a Dilma Rousseff e depois no ensino superior foi o atual ministro da Economia, Fernando Haddad. Nós tivemos aqui um problema de luz, mas vamos embora. Entre os católicos, Jair Bolsonaro foi o mais lembrado, entre os evangélicos, Simone Tebet, entre as outras religiões, Geraldo Alckmin, e entre os ateus e não tem religião, Fernando Haddad. Aqui quando a gente fala de dependência, né, quem depende mais, autodependente, quem depende mais do governo, tem condições piores ali de renda, é claro, né? Então quem foi a mais lembrada foi a Érica Hilton, entre as pessoas que têm média dependência foi Jair Bolsonaro, e as pessoas que não têm dependência, são baixo dependentes, foi o Fernando Haddad. Tá? Aqui eu quero chamar a atenção apenas para uns cruzamentos que eu fiz, que é interessante aqui. Tá? O que você vai entender, o que eu quero dizer aqui é em relação a alguns dados aqui. Eu peguei e aglutinei em grupos, né? Então eu vou falar os nomes aqui, você pode discordar de algum nome aqui, mas apenas para a gente fazer um exercício aqui. Tá? Então os eleitores que votaram em Bolsonaro em 2022, quem eles escolheram? Né? Então eles escolheram ali 4 candidatos da direita, vamos dizer assim, direita bolsonarista, e o indicado por Jair Bolsonaro, que vamos colocar aqui que também seria bolsonarista. Então, a gente tem o somatório de Tarcísio, Michele, Nicolas Ferreira, Eduardo Bolsonaro e o indicado por Jair Bolsonaro, a gente está falando de um total de 27,3. Ou seja, os eleitores que votaram em Jair Bolsonaro no segundo turno, 27,3 dos eleitores agora escolhem ali, juntando toda essa pontuação, dali a pontuação ali de 27,3 de direita, né? Então quase um terço escolheu um candidato de direita. Aí eu juntei aqui uns candidatos, eu coloquei, pode ser centro-direita, centro-esquerda, centro, eu coloquei tudo aqui porque vocês vão me entender onde eu quero chegar, tá? Eu coloquei aqui Gustavo Lima, Caiado, Marçal, Zema, Moro, Ratinho, Eduardo Leite, Ciro Gomes, João Campos e Neymar. A gente sabe que João Campos e Ciro e Eduardo Leite são um pouco mais, um centro mais à esquerda, a gente sabe disso. Até ali também Moro, o Zema também, apesar de ser do Partido Novo. Mas eu fiz questão de juntar tudo que for centro ali. Isso totalizou 11,22, 11,2, tá? Aí tem um candidato de esquerda, que foi o Lula, que foi ali indicado por 0,1. Aí a gente tem não sei com 46,8 e nenhum com 14,7, tá?
Quando a gente compara isso com Lula, olha que interessante. O eleitor que votou no Lula em 2022 no segundo turno, 4,6 escolheu candidatos bolsonaristas, entre aspas aqui, porque pode ser mais ou menos, né? O Jair Bolsonaro, o Tarcísio e o Nicolas, que deu ali 4,6. Tá? Então, os eleitores de Lula escolheram 3 candidatos bolsonaristas, que somou ali 4,6 dos votos espontâneos. Em compensação, os eleitores que votaram em Bolsonaro no segundo turno escolheram apenas um, que é o Lula, com 0,1. Então é interessante aqui que o eleitor bolsonarista está mais convicto entre os candidatos dele, e o do Lula ele variou até de forma interessante, indo muito ali para a questão dos candidatos bolsonaristas. Quando a gente fala de candidatos de centro, dos eleitores que votaram em Lula em 2022, olha que interessante. A gente tem Alckmin, Tebet, Ciro, o João Campos, o Gustavo Lima de novo, Caiado, Helder Barbalho e Pablo Marçal, dando 11%. Lembrando que os candidatos aí de centro do Bolsonaro ficaram com 11,2%. Praticamente igual, né? Quando a gente pega os candidatos, só que aí quando a gente fala de candidatos do Jair Bolsonaro, foram 10 candidatos. Aqui a gente no Lula foram 8 candidatos. Então Bolsonaro foram 11 candidatos, que deu 11,2%, e já do Lula 11% mais 8 candidatos. Quando a gente vê os eleitores que votaram em Lula, em quem votaria agora, quando fala de candidatos mais à esquerda, eu vou citar o nome, que você também pode discordar ou não, mas eu tentei fazer aqui uma junção de dados, né, para a gente ter alguma ideia. A gente teve aqui o aparecimento de 12 candidatos. Haddad, Dilma, Erika Hilton, indicado pelo Lula, um candidato do PT, Flávio Dino, Gleisi Hoffmann, Boulos, Janja, Camilo Santana, um candidato da esquerda, e a Fátima Cleide. Tá? Então esses candidatos somaram 12,6%. Olha que interessante. Quem votou no Bolsonaro, 27,3% escolheu agora um candidato bolsonarista. Quem votou no Lula, 12,6%, menos da metade, escolheu um candidato de esquerda. O mesmo número de pessoas, tanto de Bolsonaro como de Lula, escolheram 11%, aí escolheram um candidato mais ao centro. E quem votou em Bolsonaro, 0,1% escolheu um candidato de esquerda, que é do Lula. Em compensação, quem votou em Lula, 4,6% escolheu um candidato de direita, incluindo aí Jair Bolsonaro. E quando a gente fala de não sei, por exemplo, vamos comparar aqui o não sei, 46,8% de quem votou no Bolsonaro diz que agora, não sei, se ele não participar, eu não sei em quem votaria. Contra 57,4% de quem votou em Lula. Percebe que o eleitor do Lula está mais distante dessa politização. Em compensação, o nenhum ficou praticamente igual. 14,7% de quem votou em Bolsonaro no segundo turno de 2022. Se ele não participar, 14,7% disse nenhum. E em relação a Lula, 14,5%. Então essa aqui é uma pesquisa rápida que nós fizemos para entender. Primeiro a gente entendeu na semana passada ali a questão dos 2 candidatos, né, que a gente já fez aquela discussão, e agora aqui a gente entender assim, olha, se eles não participarem, o que aconteceria? Tá? Então, de forma rápida, se você quer ter acesso à pesquisa completa, por favor, vem aqui no nosso aplicativo, vai lá, bate ali o QR Code, você tem acesso não a só essa pesquisa, mas várias pesquisas que a gente faz, que a gente vai sempre colocando. Esse aqui é o nosso marketing de conteúdo, eu faço questão de falar, por isso que a gente banca isso do nosso próprio bolso. Se a gente tivesse aí um parceiro comercial, seria interessantíssimo, né? Alguém que falasse, Marcelo, vamos fazer mais pesquisas aí, seria ótimo, porque aqui é financiada 100% pelo IBESP. E eu vou falar para vocês que é um ótimo marketing de conteúdo, porque a gente aparece muito em jornal, tal. Os vídeos nossos, como vocês veem aqui, eu faço sem estrutura nenhuma, sou eu sozinho. E a gente tem aí 15 mil visualizações, 3 mil e poucas, eu fico muito feliz. O da semana passada passou de 3 mil, então eu fico muito feliz com isso. Agradeço a você. Pode se inscrever no canal para você receber ali um aviso nosso. Caso você queira conversar comigo aqui, bater um papo, a gente está hoje, eu estou gravando esse vídeo aqui hoje no dia 10 de abril de 2025, é o dia que as prefeituras, os prefeitos e prefeitas estão fazendo 100 dias de governo. Eu sempre indico, faça a pesquisa de 100 dias, tem lá um vídeo falando da importância do efeito Prime, já falei sobre isso, né? Então seria interessante dar uma olhadinha sobre isso se você é prefeito. Mas eu quero conversar com você, Marcelo. Vem aqui embaixo, bata ali o QR Code e a gente vai bater um papo com você,
o que eu puder orientar, nós vamos orientar, tá bom? Um grande abraço para vocês aí, até a semana que vem.